Cumprimento todos os irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 18. Nós vamos continuar a nossa reflexão, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pelo Evangelho, conhecendo a cada dia um pouquinho mais do nosso Deus, nos apaixonando por Ele. Seguimos então, vem conosco. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, foi informado sobre tudo que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como o Senhor havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificou: sou um imigrante em terra estrangeira, e o outro Eliezer, porque o Deus do meu pai é a minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações se encontraram pelo caminho, como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E então Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porquanto ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Jetro entendeu, exaltou e glorificou a Deus. Portanto, o objetivo de Deus em salvar se cumpriu, né? Porque ele queria mostrar o poder que ele tem, oferecendo graça e misericórdia para que as pessoas que conhecessem ele, que conhecessem o seu poder, se entregassem a ele. Aqui está. Jetro se entregou. Jetro entendeu quem era Deus, glorificou e exaltou o nome de Deus e entendeu que nenhum Deus é nada, que não existem outros deuses diante do nosso Deus. Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, se assentou Moisés para julgar as questões do povo. As pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender o povo que o procurava, perguntou: o que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? E respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro e lhe faz conhecer os mandamentos e as leis de Deus. Eita glória! Quando tem uma... O sogro de Moisés, então, lhe sugeriu: perdão, queridos. Não é bom o que fazes. Certamente, em breve, ficareis exaustos, tu e o teu povo, porquanto essa tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus. Introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhe conhecer o caminho e seguir as atitudes que devem seguir as atitudes que devem tomar. Sim. Mas escolhe no meio do povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam dignos da confiança e inimigos de ganho desonesto. E estabelece-o como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10.
Eles julgarão o povo em todo o tempo, toda causa mais complexa trarão a ti. Mas para todas as questões menos difíceis, eles poderão encontrar a solução. Desse modo será mais leve para ti, porque esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho do seu sogro, fez tudo o que ele havia sugerido, selecionou homens capazes de todo o povo, chefe de grupo de 1.000 pessoas, 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés, todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram, e esse retornou à sua terra. Queridos, neste mesmo capítulo, nós aprendemos a humildade com Moisés, um homem que, guiado pelo soberano Deus, tirou o povo da escravidão do Egito, falava pessoalmente com Deus e Deus o respondia, mas que não teve nenhuma dificuldade para ouvir e para acatar os conselhos do sogro. Após ouvir sobre os seus feitos, logo se entregou a esse Deus. O sogro, né, Jetro, ele mal escutou, ele escutou sobre esses feitos, se entregou a Deus imediatamente. E no momento em que ele se entregou a Deus, imediatamente Deus já usou a vida dele para falar com Moisés, né? Para ajudar Moisés, para aconselhar Moisés. E Moisés não teve nenhum problema. Queridos, eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Olha a humildade de um homem que era guiado pelo soberano Deus, que tirou o povo da escravidão do Egito, que falava pessoalmente com Deus e Deus respondia. Esse mesmo homem não teve nenhuma dificuldade em acatar os conselhos do sogro, que a recém tinha se convertido. Que coisa linda, né? O que é uma pessoa humilde? É claro que Paulo nos ensina a nos aconselharmos com outros cristãos. Porque um ímpio não pode oferecer um conselho bom, porque não está capacitado para compreender as coisas espirituais. Mas no caso do sogro de Moisés, era um homem experiente, reto, e claramente Deus havia acabado de abrir os olhos espirituais dele. Que coisa tremenda, né? Infelizmente, tem muitos crentes que já são velhos, orgulhosos, arrogantes o suficientes para não aceitar conselho de ninguém, principalmente de alguém recém-chegado na fé. Eles precisam aprender com Moisés a serem humildes, né? O sogro de Moisés não era hebreu. Mas ele era um pastor de ovelhas experiente. Ele não estava lá quando Deus operou todos os grandes acontecimentos narrados por Moisés, que por sinal era o grande líder. Perdão, queridos. Retomando. Jetro, o sogro de Moisés, não estava lá quando Deus operou todos os grandes acontecimentos, né, que Moisés narrou. Moisés era um grande líder. Mas, claramente, ele estava muito cansado de tanto trabalhar liderando um povo tão difícil, né? Isso não é uma tarefa fácil. Ser ferramenta para um projeto pedagógico do Deus vivo não é uma tarefa fácil, queridos. Acreditem. É muito difícil. Quando Deus usa alguém para ensinar outras pessoas, queridos, é muito difícil, viu? É cansativo, é doloroso. Olhando para o tempo da vida espiritual com Deus e para a lógica, quem devia dar conselhos a Jetro era Moisés. Mas a lógica de Deus não é como a dos homens, a gente já sabe disso, né? E a humildade é uma exigência para o trabalho do reino.
Ninguém sem humildade pode trabalhar para o reino de Deus. Muitos orgulhosos e arrogantes estão ocupando posições eclesiásticas, posições, cargos em congregações, no que eles chamam de igreja cristã, mas, queridos, acreditem, eles não foram chamados por Deus e não estão lá porque Deus colocou. Porque uma grande exigência, se não for a maior exigência de Deus para chamar alguém para trabalhar no reino dele, é a humildade. Sem humildade é impossível trabalhar para Deus, queridos. E isso tem que nos ensinar que os conselhos da parte de Deus podem vir da onde nós menos esperamos. Jetro aconselhou Moisés, com humildade, acatou o conselho do sogro. Nunca pensem que sabem tudo, porque Deus usa quem Ele quer, muitas vezes só para provar a humildade dos seus servos. E para aliviar o cansaço deles, né? Como era o caso de Moisés. Aqui no versículo 1 até o versículo 6, nós aprendemos que os pais devem ajudar os filhos a se manterem unidos no casamento, né? Não conspirar contra eles, promover discórdia entre o casal, manter o casal longe. Os sogros devem amar e cuidar do genro e da nora, cuidando para que a família dos seus netos viva em união e em paz. Olha que coisa linda, aprendam, queridos. Jetro pegou a sua filha Zípora, que era casada com Moisés e que não estava com o esposo, né? Ele pegou ela, sabiamente levou até o deserto com os filhos para juntar a família. Pai, mãe e filhos. A partir aqui do versículo 7 até o 12, nós vemos um genro atencioso, amável com o sogro. Moisés tinha carinho, tinha amizade, tinha respeito pela família da sua esposa. Uma família sem esses requisitos não está apta para testemunhar de Deus. Moisés contou tudo o que Deus fez através dele. E Jetro se alegrou e se entregou ao Senhor, reconhecendo a superioridade desse Deus, do Deus de Israel, sobre todos os outros deuses. Pensem nesse momento em que, sabendo de tudo, Jetro, o sogro de Moisés, reconhece a superioridade desse Deus, do Deus de Israel, e confessa diante do povo de Israel que ele é superior a todos os outros deuses. Depois aqui no versículo 13, no versículo 13 até o 27, até o final, nós vamos ver o vínculo entre genros e sogros. Queridos, é muito importante o vínculo entre um genro e sogro promove momentos incríveis. Olha o que Jetro e Moisés juntos tiveram momentos incríveis. O sogro veio trazer a filha, né, para se juntar com o esposo. A preocupação do sogro, né? Ele viu que o genro tinha muitas preocupações, muitas ocupações, e não teria tempo para a família. A preocupação do pai com a filha, com os netos, né? Ele não vai ter tempo para a família, então ele vai estar sobrecarregado. Então, Jetro, preocupado com a sobrecarga de tantas responsabilidades, né, com o povo, e diante de tantos problemas para resolver, Jetro busca uma solução para ajudar
o genro. E foi por isso que eles sugeriam, né, que Moisés treinasse líderes para ajudar ele aliviando a sua carga. É claro, queridos, que os conselhos de Jetro foram guiados por Deus, sem dúvida. Ele queria cuidar de Moisés com o mesmo carinho e atenção que Moisés cuidava do seu povo. Isso ficou explícito, né? Deus usando Jetro para cuidar de Moisés com o mesmo carinho, com a mesma atenção que Moisés cuidava do povo de Deus. Aprenda, querido, com Moisés. Se a gente aprender com Moisés, a gente só tem a ganhar. Aprendam com Moisés a seguir os conselhos do nosso Criador, a andar nos princípios do nosso Criador. Aí está a solução para todo e qualquer problema. Creia, queridos, confia no Senhor. Entrega teu caminho, confia no Senhor e o resto tudo Ele vai fazer. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós e perdoe os nossos pecados. Abração, queridos, e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.